Santo tenha liberdade para agir em nosso meio e falar conosco poderosamente. Amém e amém. Amém, irmãos? Graça e paz. Amém? Repita assim comigo: tudo que o Senhor faz é novo. Eu estou com essa frase: tudo que o Senhor faz é novo. Eis que faço coisas novas. Mas não é sobre isso que o Senhor colocou no meu coração. Na verdade, eu estou desde o início da semana com uma palavra a respeito de família. Na célula dos meninos, filhos de Davi, eu pedi para eles levantarem um clamor a respeito dos familiares, de pessoas, parentes que ainda não conhecem a Jesus. E eu estou com essa palavra na minha mente, família, né? Aí, quando foi ontem, meu esposo mandou uma mensagem pelo WhatsApp, falou assim, ó, olha a escala aí, ó. O pastor mandou para nós, né? Grupo do presbitério, dos aspirantes. Eu falei, mas por que você mandou para mim? Olha aí. Eu falei, não, mas está errado. Eu já preguei, foi no mês de março. Não é eu, não. Aí mandei um áudio para o pastor, eu falei, está errado, não é eu, não, pastor, eu já preguei. Mas amém. Aí o pastor retornou o áudio para mim e nós não temos que ter espírito de covardia, amém? Nós somos ousados, ousadas e usados pelo Senhor. Então, nessa noite, eu quero que você abra sua Bíblia em Josué, no livro de Josué. Nós vamos usar bastante a Bíblia. Então, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 24. Capítulo 24, a partir do versículo 14. O livro de Josué, capítulo 24, a partir do versículo 14. Amém? Todos acharam? Amém? Então, acompanhe a leitura a partir do versículo 14. Josué 24, a partir do verso 14. Agora temam o Senhor e sirvam com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates, no Egito, e sirvam ao Senhor. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém? Então, feche os seus olhos. Mais uma vez, nós vamos falar com o Senhor. Pai, nessa noite nós estamos aqui porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu. Nós temos o privilégio, Pai, de poder sair das nossas casas, Pai, nos dirigir até o templo, Senhor, na casa do Senhor, nos reunir como igreja do Senhor, ler a sua palavra e ter, Senhor, a liberdade de cultuar ao Senhor. Nessa noite, Pai, venha falar conosco tremendamente, Pai, através da sua palavra, que ela é a verdade, Pai. A palavra que traz transformação, a palavra que traz libertação, Pai. Nessa noite, Espírito Santo de Deus, nós pedimos a direção exclusiva do Senhor, porque aonde a presença do Senhor está, ali nós não precisamos de mais nada. Aonde o Espírito Santo de Deus está, ali sim a liberdade. Esteja no nosso meio, Espírito Santo de Deus. Amém? Olha só que Josué fala no final do versículo, né? Do versículo 15. Mas eu, porém, em algumas versões está, mas porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ali Josué faz uma declaração de aliança com o Senhor. Como eu estava falando com vocês, o título dessa mensagem é A Família e a Importância de Orar Juntos. A família é o projeto de Deus. Deus instituiu a família. Então Josué fez uma declaração de aliança com o Senhor em público. Ele estava falando para os israelitas,
né? Josué foi o sucessor de Moisés. E ali ele entendeu e reconheceu a existência do Deus vivo, porque ele confiava no Senhor, né? No capítulo 1, se você for ler lá, Deus está falando com Josué: ei, Josué, eu chamei você, seja forte e corajoso. Ele vivenciou, nós já lemos aqui o versículo 14 e o 15 do capítulo 24. Se você for ler as histórias, Josué é um cara que teve experiência com Deus. Josué queria deixar um legado, né? Ele entendeu e reconheceu isso. E eu pergunto para mim e para você essa noite: o que você deseja deixar? Né? Uma lembrança, né? Uma herança ou um legado? O que você deseja deixar para os seus filhos, né? Aonde você passou, aonde nós estamos, aonde nós moramos? Que normalmente, né, quando as pessoas morrem, né, algumas pessoas, se eu conheci fulano, ele era assim, assim, tal. Mas para nós hoje, o que você quer deixar? Uma lembrança apenas, né? Uma herança ou um legado? Deus tem falado muito isso ao meu coração. Eu venho de uma família que, anteriormente, na minha família, ninguém conheceu o Senhor Jesus, né? Eu venho de uma família que não tem um legado cristão. Eu venho de uma família que não tem pessoas crentes, pessoas evangélicas, né? A minha geração anterior não conhecia o Senhor. Eu, para falar a verdade, eu não conhecia os meus avós maternos e nem meus avós paternos. Eu venho assim de uma família que, se eu começo às vezes a contar para algumas pessoas, as pessoas começam a chorar. Eu já fui curada e tratada nisso, porque eu não acreditava em família. Eu achava que jamais eu poderia ter uma família, né? Quando a minha mãe nasceu, assim é a história que ela contou para a gente. Quando a minha mãe nasceu, a mãe dela faleceu no parto. E alguns dias anteriores, o pai dela tinha sofrido um acidente na fazenda, mexendo com um cavalo. E eu sei que os pais dela faleceram. E ela foi criada pelos avós. E chegou a uma determinada idade, os avós entregou ela numa casa de família, numa cidade. Então, assim, da minha família, da minha mãe, eu não tenho histórico, assim, até esses dias, acho que eu até comentei com o pastor Josias, da família do meu pai tem muita gente. Porque ele uma vez relatou para as minhas irmãs, porque eu também não fui, assim, criada com meu pai, eu não tive contato com meu pai. E ele contava para as minhas irmãs que ele veio de uma família de 21 irmãos. E eles nasceram em Sertãozinho, lá no interior de São Paulo. Quem sabe, se eu for fazer uma pesquisa, eu consigo encontrar alguém lá, porque 21 irmãos, não é verdade? Talvez primos, né? Alguns parentes, e é Pinheiro, viu, Alex? Eu tenho, viu, Elaine? Por isso, do meu pai, eu peguei o sobrenome Pinheiro e da minha mãe Souza, né? E eu fui agraciada, quando eu casei com meu esposo, peguei o Martins. Então, meu nome ficou bem comprido, Valquíria Pinheiro de Souza Martins. Maior orgulho, eu escrevo tudinho assim, ó. Amém? Então, eu venho de um histórico que eu não tenho. Só que eu descobri algo muito importante, algo precioso, através da palavra de Deus, né? Eu ouvi muitas palavras, né? Por causa do nosso histórico familiar, eu ouvi muitas vezes as minhas irmãs falarem. As minhas irmãs, uma fugiu de casa, outras casaram primeiro por causa do problema familiar que existia na minha casa. E eu via muitas vezes elas falarem assim: o que será que vai ser da Valquíria, né? Com quem será? Será que a mãe vai conseguir continuar cuidando dela? Ou vai ser, sabe assim, tipo, o que será que ela vai ser? Alguma coisa? Será que vai dar em alguma coisa? Muitas vezes eu ouvi isso. Quando eu passei pelo encontro, essas palavras ecoaram e eu fui liberta, eu fui curada, né? E aí eu consegui entender, quando eu entendi isso, o resgatador, o Salvador, eu até quis vir com essa camiseta aqui, Yeshua,
O nosso Deus, o Salvador, o resgatador, Ele é especialista em mudar a história da nossa vida. Eu sou muito feliz pelo milagre da salvação ter entrado na minha vida. Quando eu recebi Jesus, quando eu entendi o propósito de Deus na minha vida e na minha família. E eu tenho declarado esses dias, né? O Senhor tem falado muito ao meu coração. Não importa a geração anterior a mim, mas da minha geração para frente, o Senhor tem um propósito, o Senhor tem um plano na vida dos meus filhos. E eu declaro todos os dias, né? O inimigo das nossas almas trabalha incessantemente para que eu e você desistamos da nossa família. Mas a família é projeto, é propósito de Deus. Abra sua Bíblia em Isaías 58, 11. Isaías 58, a partir do versículo 11. Quando eu entendi esse propósito, eu entendi que o Senhor me presenteou. Ele começou a cuidar de mim, começou a me limpar, a curar minhas feridas, a tirar toda a tristeza da minha alma. E eu comecei a olhar para a família que o Senhor me deu. Isaías 58, a partir do versículo 11. Acompanhe a leitura. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. O seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros e restaurador de muros e moradias. Eu fiz essa oração na minha casa. O ano passado, eu ainda estava conversando com a minha irmã mais velha, e de repente, por um andar da situação lá, a minha irmã falou assim: você sabia que o pai e a mãe não queriam que você tivesse nascido? Foi uma semana mais ou menos antes do meu aniversário. Pensa como aquela palavra entrou e ecoou. Porque normalmente nós temos facilidade de fazer o registro na memória, e aí você guarda. As coisas boas que é para a gente ficar relembrando, normalmente a gente esquece. Mas as coisas ruins que nos afligem, que nos atrapalham, nós fazemos questão de ficar remoendo, né? O Augusto Cury até fala muito sobre isso nos livros dele, sobre a memória RAM, que você registra e você fica remoendo aquilo. E aquilo te faz mal, começa a fazer mal para a sua alma, né? E aí no dia do meu aniversário, foi muito interessante. Tinha a reunião dos Gideões, Lu, não lembro se você estava. Tinha a reunião dos Gideões Internacionais, a reunião de oração que nós fazemos toda segunda-feira. E as irmãs dos Gideões prepararam essa surpresa para mim. Todas elas chegaram e leram em voz alta Isaías 58 para mim. Eu me senti muito feliz e eu entendi o propósito de Deus. Por isso, a família e a importância de orar juntos, né? Aí você vai falar assim: ah, mas o meu esposo ainda não é convertido, ou a minha esposa ainda não é convertida. Não importa. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa. Não é verdade? Se a sua esposa ainda, porventura, não é convertido, se alguém da sua família, mas se você se alicerçar na palavra, e se você começar a declarar, com certeza haverá transformação. Porque em Atos 16, 31, é uma promessa do Senhor. Ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém? Você tem que declarar isso, porque a palavra do Senhor fala. Então o Senhor, Ele nos surpreende, Ele nos presenteia. A partir do momento que nós temos o encontro com Jesus, começa um processo na nossa vida. Nós não podemos nem um minuto falar: ah, o Senhor Jesus não esteve comigo. Nós que às vezes deixamos de andar com Ele. Nós que às vezes deixamos de confiar nele. Nós que às vezes tomamos outro caminho. Nós às vezes que tomamos outras decisões. A Bíblia fala que Ele vai estar conosco todos os dias, até a consumação do século, né? Então aí você me pergunta: como eu irei conseguir? Lá em Tiago 1, abra sua Bíblia lá em Tiago. Vamos lá para Tiago agora. Tiago 1,
versículo de 5 a 8, a palavra do Senhor também nos fala. Porque você fala assim, meu Deus, às vezes tem situações que é tão difícil, como eu vou conseguir? Né? Eu vejo que nós mulheres temos um potencial tão grande na nossa mão, que às vezes nós mesmos desconhecemos. Nós temos o potencial de conduzir, não é você mandar no marido, que a Bíblia também não fala isso, né? Deus instituiu o marido como cabeça, o sacerdote da nossa casa. Mesmo se seu esposo ainda não é convertido, ele é o sacerdote da sua casa. Você deve obedecer a ele. A Bíblia nos ensina sobre isso, né? E você não vai ganhar o seu esposo na gritaria, você não vai ganhar o seu esposo sendo ruim, sendo má. Não, você vai ganhar ele com sabedoria. Por isso que a Bíblia nos ensina em tudo. Tiago 1, a partir do versículo 5 até o 8. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e instável em tudo que faz. Olha só o que a palavra fala para mim e para você. Se eu tenho falta de sabedoria, eu posso pedir para quem, gente? Inúmeras vezes eu ouvi o pastor Manuel e a irmã Armelinda falando. O nosso manual de vida, ó. Filha, isso tem resposta na Bíblia, no nosso manual de vida. Aí ele pegava aquela Bíblia dele quadradinha, que ele carregava dentro de uma bolsa, acho que aqui alguns lembram, e ele abria e começava a relatar para a gente. Então, se eu e você entendemos que a família é projeto, é propósito de Deus, se o Senhor nos deu filhos, Ele também nos dá as ferramentas, como conduzir, como cuidar, como fazer, como agir. Romanos 8, 26, abre a sua Bíblia lá também. A gente começa a pegar gosto e estudar. Eu amo ler a Bíblia. A escola bíblica dominical faz bem, não é disso? Cada vez mais que você aprende, eu estou vendo pelo resultado lá na minha casa. O Luca, eu tive muita dificuldade com ele no começo, quando ele começou a ler. Mas depois, agora, quem passa apurado é a gente. Ai de nós, se o dia que a gente não faz a leitura devocional junto com ele. Ele cobra a gente. Esse dia era 11h30 da noite. E aí, pai, nós vamos ler a Bíblia antes de dormir? Porque nós criamos um hábito também, nós tínhamos uma dificuldade. Não pense você, às vezes as pessoas olham assim, nossa, o irmão, a família fulana é perfeita. Nós passamos por um processo. Deus vai nos dando as ferramentas, vai nos dando a maneira de como trabalhar, de como conduzir. O inimigo das nossas almas deseja que eu e você não saibamos a Bíblia, porque cada vez que eu e você conhece a palavra de Deus, cada vez nós nos fortalecemos mais. E nós temos força para combater o inimigo das nossas almas. É por isso que Satanás deseja que eu e você não conheçamos a verdade, porque ela liberta. Romanos 8, 26 e o 27. Da mesma forma que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, se você fala assim, Senhor, eu não sei como orar, eu não estou sabendo como orar por essa situação, mas se você abrir a sua boca e declarar, Espírito Santo de Deus, me ajuda, me ensina a orar. Eu, por muitas vezes, eu não conseguia abrir a minha boca, eu só chorava e pedia, Senhor, tem misericórdia. Senhor, me ajuda. Eu não sei como resolver essa situação. Por muitas vezes, eu já cheguei, irmãos, passar uma noite, virar a noite. Sabe o que é passar a noite toda chorando? E no outro dia eu fui ter que trabalhar e o pessoal achou que eu tinha apanhado, ou tinha acontecido alguma coisa, porque meu rosto estava muito inchado. Mas eu conheço Deus fiel, porque Ele é fiel. Quando a Bíblia fala que Ele é fiel para fazer infinitamente além do que nós pedimos ou pensamos. Antes de você pensar
nosso Deus já conhece. Ele conhece a intenção do nosso coração. Ele sabe cada necessidade que nós temos, o que nós precisamos. Basta nós crermos e confiar. Então eu quero dizer para você nessa noite, se você perguntar ao Senhor, Senhor, como eu vou conseguir cuidar da minha família, conduzir a minha família? A palavra de Deus tem a resposta para mim e para você. São inúmeros versículos. Nós íamos passar a noite toda, ia virar a noite aqui, e nós não íamos ler todos os versículos. São vários versículos. A criação da instituição da família é o projeto de Deus desde a fundação do mundo. Desde o jardim do Éden já havia regras, né, disciplina, ou seja, instrução. Um líder, regras, uma casa, né? Uma casa sem disciplina, uma casa sem regras, é uma casa desgovernada. Então, Deus instituiu a família. Deus criou e fez tudo certo. Nós, às vezes, atropelamos, às vezes nós queremos fazer as coisas da nossa maneira, né? Por isso é tão importante a presença do sacerdote na casa. É muito importante. Aí você, né, às vezes, algumas situações, a irmã fala, mas eu não tenho. Mas o Senhor dá sabedoria para você conduzir a sua casa, né? E nós temos que ser mulheres sábias, mulheres inteligentes, né? A instrução da Bíblia, lá em Provérbios 14:1, eu já falei que a mulher sábia edifica a sua casa, né? Em Mateus 5:13 e 14, abra sua Bíblia lá em Mateus também. Eu acho muito importante isso, porque na realidade o Senhor Jesus fala sobre isso, e eu e você temos que ter um entendimento e saber, porque Jesus, às vezes ele falava muito a respeito de parábolas, mas aí você começa, eu por muitas vezes, eu lia uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e aí às vezes eu ainda continuo. Você precisa entender, às vezes não vai ser a primeira leitura. Quando nós oramos falando, Senhor, fala comigo, eu preciso que o Senhor fala comigo. Às vezes ele vai falar apenas através da palavra. Você não entendeu? Leia de novo. Mateus 5:13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado e pisado pelos homens. Aí o 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Aí você vai falar assim, mas o que tem que ver essa palavra com família, né? Tem tudo a ver. Eu vejo assim, uma casa aonde entra a salvação. Aonde havia trevas, chegou a luz. Aonde havia escuridão, chegou a luz. Então, nessa casa, aonde havia escuridão, gritaria, ódio, rancor, tristeza, medo, havia brigas, mágoas. Nessa casa, se o evangelho chegar, o poder de libertação é tão grande que ela não vai ficar escondida. Os vizinhos, as pessoas, os familiares, o que está acontecendo? O que aconteceu nessa casa? Gente, a gente via eles brigando, eles falando mal um dos outros, a gente não viu os parentes na casa dele, mas o que aconteceu? Porque a luz do evangelho chegou nessa casa, aleluia, e tem que ver mudança, né? O nosso maior exemplo com nossos filhos é o quê? É a gente estar junto com eles. Os nossos filhos estão de olho em nós em tudo, né? A casa onde há leitura da palavra, aonde há oração, as crianças automaticamente começam a fazer a mesma coisa. As crianças começam a ver o que nós estamos fazendo. Então, se a luz chega nessa casa, claro que vai haver mudança, né? E mais uma pergunta para nós. Você tem orado com seus filhos? Você tem lido a palavra? Você tem gastado tempo com seus filhos? Abra sua Bíblia em Deuteronômio. Deuteronômio 6, a partir do versículo 4. Deuteronômio 6, a partir do versículo 4.
Qual o tempo que nós temos investido com nossos filhos, né? Não é só vir para a igreja, mas eu falo assim, um tempo de oração. Os nossos filhos não saem de casa sem nós orarmos com eles, né? Eu faço ele repetir, o Luca, todos os dias, eu tenho uma mente de Cristo, né? Quando eles falam assim, não, mas eu não consigo, eu não sei fazer essa conta. Você não pode usar essa palavra, Luca, no nosso vocabulário não tem. A Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores. Eu falo, repete comigo, e às vezes eu sou chata, eu repito várias vezes e eles ficam repetindo, porque é o que a Bíblia fala. Se você tem dificuldade em alguma situação, você tem que falar para você, está lá em Hebreus, eu tenho a mente de Cristo, se não me engano é em Hebreus, mas eu quero que você leia lá em Deuteronômio, olha só o que o Senhor falou para mim e para você, que a minha responsabilidade é a sua. Ouça, ó Israel, Deuteronômio 6, a partir do versículo 4. É como se ele estivesse falando assim, ouça, ó famílias aí do presencial, ouça aí, igreja, né? O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal no braço e prendas na testa. Escreva nos batentes das portas da sua casa e seus portões. Eles estavam falando aqui, ó. E aí lá a gente vê Josué repetindo o quê? Ó, hoje vocês podem escolher para onde vocês querem ir e quem vocês vão servir. Mas eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor. Nada mais ele estava falando porque ele estava repetindo a lei. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos a escolha. Isso que eu fico assim maravilhada, porque o Senhor Jesus não obrigou ninguém. Olha, você é obrigado a me seguir. Nós não somos obrigados. Na realidade, tinha que ser o contrário. Não tinha que falar assim, você aceita Jesus? Nós que tínhamos que gritar, Senhor Jesus, por favor, me aceita. Porque nós estávamos sujos. A Bíblia fala que nós estávamos no lamaçal de pecado, né? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas a Bíblia fala que por causa do amor incondicional, Ele morreu na cruz por mim e por você, né? E isso é o poder de transformação. Eu gosto muito de conversar com meus filhos, né? E todas as situações, às vezes, que surgem no dia a dia, você sabia que o Senhor dá oportunidade para mim e para você? São tantas histórias na Bíblia. Eu faço questão, às vezes, quando surge uma situação, falo, olha, vamos procurar, eu acho que tem uma história parecida na Bíblia. Sabe o que acontece quando nós fazemos isso? Cada dia mais nós começamos a ter o quê? Intimidade com Deus. E Ele começa a nos ensinar e nos dá escape. Ele nos dá a saída para algumas situações, como agir, como proceder, né? Eu falo que é o nosso manual de vida mesmo. Essa tarde mesmo, eu ouvi, acho que eu mandei para a Josi, para a Rosimeire, mandei para a Lara, para algumas pessoas. Eu ouvi um testemunho, eu estou ouvindo essa semana, e eu ouvi um testemunho de um Gideão Mirim, lá de Santa Catarina. E ele falando do poder de transformação. Ninguém na casa dele era cristão, né? E estava no congresso internacional, já teve congresso internacional dos Gideões Mirins. Você, pai e mãe, se você entender o propósito, prepare seu filho, porque eu acho que nossos filhos vão fazer algumas viagens, viu? Posso ouvir um amém? Amém? Tem congresso dos Gideões Mirins, eles fazem intercâmbio, gente. O negócio cresceu e é tão maravilhoso, é tão fantástico. As igrejas que abraçaram essa ideia e que estão participando, vocês não têm noção. E eu comecei a assistir, e aí eu fui até o final, eu quis assistir. Quando eu vi o testemunho desse menino e do conselheiro dele, eu comecei a chorar, porque a família dele estava toda destruída, acabada nas drogas. E ele começou a participar dos Gideões Mirins, recebeu a palavra, aceitou Jesus e começou a orar pelos familiares dele.
O conselheiro dele falou que o poder de transformação é tão grande que leva esse menino para testemunhar no Congresso dos Gideões Mirins. Uma criança orando, né? E o Senhor ouviu a oração e salvou toda a família dele. Resgatou a família dele. Então, eu falo, gente, isso é muito, é tremendo, é maravilhoso. Eu quero que você abra sua Bíblia no Salmo 127. Nós já vamos finalizar, tá? O pastor falou que era só uma palavra de 20 minutos, 30 minutos. Eu acho que eu falo muito. Salmo 127. Todos acharam? Amém? Amém. Se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se o Senhor não vigiar a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. E se você quiser ler o 128, você presta atenção. Eu falo que esse salmo, ele está falando sobre felicidade, satisfação e a promessa de Deus. Muitas vezes nós somos equivocados. Às vezes nós estamos trabalhando, nos preparando para ficar aqui na terra. Mas aqui na terra eu e você vamos ser só instrumentos do Senhor. Nós estamos aqui de passagem. Não foi para cá que o Senhor mandou que a gente ficasse até o final. Nós estamos aqui apenas de passagem. E às vezes nós nos esquecemos disso e não estamos nos preparando e preparando os nossos filhos para a vinda do Senhor. Às vezes nós nos equivocamos. Olha só o 128. Como é feliz o homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do trabalho, do seu trabalho, feliz será e será próspero. A sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Que haja paz em Israel. Olha só, ele tem uma promessa, que é para ver os filhos dos meus filhos. Ou seja, existe uma promessa para você, né? Se você entender que eu e você precisamos deixar um legado, né? A minha geração não termina aqui. A minha geração vai continuar, né? Até a vinda do Senhor Jesus. E uma declaração que eu acho maravilhosa que o salmista faz é o Salmo 112. Eu vi o pastor Josué Gonçalves lendo isso, de cor, sem olhar na Bíblia. E ele fala que ele quer que se cumpra esse salmo na vida dele, né? Ele prega muito sobre família. E eu entendo que eu e você, Deus tem um propósito para cada um de nós. Mas às vezes nós nos dispersamos na caminhada, né? Às vezes nós olhamos para a direita ou para a esquerda. E a gente acaba o quê? Desviando o nosso olhar. O Salmo 112... diz assim: como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Os seus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. Amém? Grande riqueza há em sua casa e a sua justiça dura para sempre. Aleluia. Eu quero declarar com você. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Jefferson, você pode colocar, nós temos uma canção